Estamos de volta com Tudo é Saúde. Nós estamos conversando com o Dr. José Antônio Bressa a respeito de doenças do sangue. E especificamente nesse momento, nós estamos tecendo alguns comentários a respeito ainda de leucemia. Bressa, me diz uma coisa. A sintomatologia da leucemia, ela é muito parecida com o problema de você ter uma anemia simples, né? Sonolência, cansaço, fraqueza, não é? O paciente com leucemia, ele tem anemia, né? Inclusive disso aí que vem essa confusão de diagnóstico da anemia provocar leucemia. Entretanto, na leucemia, geralmente, o quadro de cansaço, de mal-estar, de inapetência, dores nas pernas é muito importante. E começa de forma muito aguda. E o problema de você apresentar hemorragias, né, gengivais, nasais, hematomas, aquelas manchas no corpo, isso é uma complicação mais avançada da leucemia, ou você já pode apresentar isso aí e terminar procurando um médico só por causa... Muitas vezes o paciente nos procura justamente por causa do quadro de hemorragia, né? Hemorragia gengival, sangramentos menstruais muito aumentados, que não era normal, mas aí naquele momento a mulher tem uma hemorragia uterina associada a outros tipos de sangramento. Então a doença ela já começa com todo o quadro clínico, né? O paciente tem sintomas da anemia, tem sintomas da plaqueta baixa, que é o sangramento, e pode ter uma perda de defesa importante que leva a quadro infeccioso grave durante a doença. Como é que você faz hoje, basicamente, o diagnóstico efetivo da leucemia? O diagnóstico da leucemia ele é feito, primeiramente, pela conversa com o paciente, o exame físico, né? De exame laboratorial, o hemograma, e um exame mais específico nosso é um mielograma, que é um estudo que a gente faz da medula, né? Nós coletamos uma pequena porção da medula do paciente e analisamos no microscópio para poder ver que tipo de células tem ali dentro. Certo. E diante de uma confirmação, o que é que você tem hoje especificamente para o tratamento da leucemia, ou ainda é uma coisa muito desgastante esse tratamento? O tratamento da leucemia, que eu estava comentando no início, é muito individualizado, né, Francisco? Se você tiver um paciente jovem, você dá um tipo de tratamento. Paciente mais idoso, o tratamento é diferente, né? A maior parte das leucemias tem cura, hoje em dia, né? Ou um bom controle, né? Então, mas basicamente é feito com quimioterapia. A quimioterapia leva o indivíduo também a uma queda da sua resistência. Isso não vai comprometer mais ainda o quadro da leucemia, ou é uma arma que você tem mesmo forte para o tratamento? O paciente já está comprometido, o sistema dele está muito comprometido pela doença. Mas a quimioterapia, ela vai destruir aquelas células doentes e permitir que a medula se renove, né? É a oportunidade que o paciente tem de recuperar as contagens de sangue e normalizar, né? Como você falou, pacientes diferentes, características diferentes. Nós perdemos há pouco tempo um grande colega nosso, né? E era um cara jovem, não tinha vícios, não tinha nada, de repente desenvolveu uma leucemia, entrou em tratamento e chegou a falecer. Como a gente chega a explicar isso? Era falta de individualização dele mesmo, a resistência dele que era ruim? Sem sombra de dúvida, a leucemia é uma doença grave, né? Você tem um índice de mortalidade ainda alto. Mas não dá para você generalizar a partir de um caso, né? As pessoas falam assim, eu conheço tal pessoas que tiveram leucemia e morreram. Ao passo que também tem diversos pacientes que estão curados. E andando na rua, a gente os encontra e não sabemos que eles tiveram leucemia no passado, né? Então isso depende muito do status do paciente, de outras doenças que o paciente possa ter, do tratamento instituído, uma série de coisas. E aqui na faculdade, aqui no hospital regional, você tem uma incidência alta ou baixa de leucemia? Nessa região? É uma doença rara, né, Dr. Francisco? É uma doença rara. Assim, nós recebemos pacientes da região inteira, e assim, 1 a 2 casos ao mês. Ao mês? Ao mês. Ah. Esses pacientes ficam matriculados com você, ficam recebendo assistência direta aqui no hospital, podem realmente voltar para casa e ter algum tratamento semelhante com algum médico acompanhante, ou você realmente manda que esses pacientes venham para você? Os pacientes devem procurar um hematologista, né, para fazer o acompanhamento. Aí, a depender do tipo de doença que ele tiver, o tratamento vai ser
ele hospitalizado, ou dependendo da doença, ele faz tratamento ambulatorial, né, em casa. Então, como a gente começou falando um pouquinho de que um dos principais sintomas da leucemia realmente é a anemia, então nós vamos passar um pouquinho de anemia. O que é realmente a anemia? A anemia é uma doença na qual você tem uma diminuição da produção de glóbulo vermelho, você tem uma falta de glóbulo vermelho, ou por redução de produção, ou por perda, ou por qualquer outra causa, você tem uma diminuição da quantidade de glóbulo vermelho do paciente. É muito comum as pessoas dizerem por qualquer coisa que ela tem anemia, né? Mas não é tão comum, ou é comum realmente como a população fala em geral, a anemia? A anemia é a doença, das doenças hematológicas, sem sombra de dúvida, a anemia é a doença que tem maior incidência, né? É mais comum em mulheres jovens, em idade fértil, por aumento de fluxo menstrual, é a principal causa de longe. E aí você tem anemias não ferropriva, anemias que não são por deficiência de ferro, ou por deficiência de ferro por outras causas. Então nessas outras causas, a anemia falciforme, se eu não me engano, é mais importante? Você tem a anemia falciforme, é uma hemoglobinopatia que tem uma incidência relativamente alta na nossa região, né? Uma doença específica do glóbulo vermelho, que o paciente tem uma alteração genética da hemoglobina, que é uma substância que fica dentro do glóbulo vermelho, né? Logo quando eu cheguei aqui há uns 76, 77, eu tive algumas pacientes no consultório com problema de anemia falciforme, e era um problema na época. Constitui hoje um problema muito grave você ser portador de anemia falciforme, ou você hoje já tem maneiras mais tranquilas para se tratar e garantir um período de vida mais alongado para esses pacientes? A anemia falciforme, você tem algumas coisas em anemia falciforme. Por exemplo, você tem o traço falciforme, que é o que tem maior incidência, que é aquela pessoa que tem apenas uma alteração, só tem uma alteração genética. Essa pessoa tem uma qualidade de vida normal, um tempo de vida normal. Aí na anemia falciforme, você tem diversas apresentações da anemia falciforme. Tem a forma mais grave, que é quando o paciente tem o SS, e outras formas que são menos graves. Hoje você tem um manejo bastante bom desses pacientes, e o paciente evolui acompanhando adequadamente, tem uma sobrevida razoavelmente boa, próxima do normal. Nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito de anemia no próximo bloco. Não saia daí, aguarde os nossos comerciais depois. Voltamos em instantes com Tudo é Saúde.